Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Para você que está ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. Olha, já estou aqui direto do Rio de Janeiro para acompanhar a partida do Peixe amanhã contra o Botafogo no Engenhão. E as notícias são as melhores. O Santos não entrou em campo ainda, mas o Vitória perdeu para o Corinthians minutos atrás no Barradão por 1-0, gol marcado pelo Charles. O Corinthians, com um jogador a menos, segurou o Vitória na segunda etapa e o Felipe Longo, goleiro corintiano, fez uma defesa espetacular. Vamos falar muito sobre o Peixe, o Santos, que, olha, não entra no Z4 nesta rodada. Obrigado, Corinthians, né? Já que o Santos não é competente, o Corinthians nos ajudou nesta tarde de sábado. Tudo para você sobre Santos e Botafogo aqui neste vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreve. Vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre o Peixe. Amanhã o Santos entra em campo pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Peixe busca a vitória aqui no Engenhão. Jogo complicadíssimo para o Peixe, mas o Santos entra menos pressionado. Isto porque o Vitória, minutos atrás, perdeu para o Corinthians no Barradão, Barradão lotadaço. Se o Vitória empata o jogo, já colocaria o Santos no Z4, mas o Vitória não conseguiu jogar o Santos na zona do rebaixamento. O Corinthians venceu a partida por 1-0, estava jogando com um jogador a menos, tinha perdido um atleta no segundo tempo e o Charles acabou fazendo o gol da vitória corintiana e no finalzinho, nos minutos finais, o Felipe Longo fez uma defesa espetacular. Portanto, vitória do Corinthians e o torcedor do Santos um pouco mais aliviado. É claro, o torcedor não quer torcer para o Corinthians, mas hoje era fundamental o Vitória não marcar pontos, e não marcou. Agora, se o Santos amanhã empatar com o Botafogo, o Santos soma um pontinho importante e aí chegará a 32 pontos, deixando o Vitória com 31. Se o Santos vence o jogo, abre 3 do Vitória da Bahia, sem contar que tem uma quantidade de vitórias maior que o Vitória. Portanto, o Santos abriria 2 rodadas do Vitória caso consiga uma vitória contra o Botafogo amanhã no Engenhão. E para este jogo, o treinador Juan Pablo Vojvoda não vai contar com o meio-campista Zé Rafael, que levou o 3º cartão amarelo na última partida. O jogador Vitor Hugo deve ser o substituto do Zé Rafael no meio-campo. Uma outra mudança que pode acontecer é o lateral esquerdo Souza entrando no lugar do Gonzalo Escobar. O treinador Juan Pablo Vojvoda mantém o mistério sobre a escalação. Provável escalação do Santos para o jogo de amanhã no Engenhão, com transmissão do Varanda Futebol Debate direto do estádio Engenhão. Já estou aqui no Rio de Janeiro, clima, aliás, agradabilíssimo. Hoje, os termômetros marcaram aqui no Rio cerca de 31 graus, portanto, amanhã muito calor durante a partida. Provável escalação do Santos, tem Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius pela direita, na zaga Adonis Frias e Luan Pérez e do lado esquerdo Escobar ou Souza. Está indefinida ainda a lateral esquerda do Santos. No meio-campo, o Peixe deve ter o jogador João Schmidt, que retorna após cumprir suspensão, Vitor Hugo no lugar do Zé Rafael, que está suspenso, e Benjamin Roleiser. Na frente, Álvaro Barreal pela direita, Guilherme pelo lado esquerdo e Lautaro Dias como centroavante. É assim que o Santos deve jogar a partida, olha, importantíssima contra o Botafogo. O Engenhão não deve receber um grande público, deveremos ter por volta de 15 a 20 mil torcedores no estádio do Engenhão, e o Botafogo, que deve contar com os reforços do Alex Telles. O próprio Danilo pode voltar ao time do Botafogo. É um Botafogo que também não vive um grande momento, vem de vitória contra o Ceará jogando no Castelão, mas está longe de ser
o Botafogo que se imaginava no começo do ano, né? O John Textor fez um investimento muito alto no futebol, mas o Botafogo até aqui não brilha no Campeonato Brasileiro. E essa vitória do Corinthians contra o Vitória é uma vitória que dá um ânimo a mais para o Santos Futebol Clube, né? O Santos entra menos pressionado. Se o Vitória empata o jogo, conforme eu disse, o Santos entraria já no Z4. Então, este resultado eu acho que tira um pouco o peso do Santos para a partida de amanhã. Um outro resultado que interessa ao Santos Futebol Clube é o jogo Fortaleza e Flamengo. A bola vai rolar daqui a pouquinho, 19h30 no Castelão, né? Este é um jogo que o torcedor do Santos vai ficar de olho e, claro, torcer para o Flamengo. Também nós vimos o Atlético Mineiro vencer o Ceará. Com este resultado, o Atlético Mineiro, que brigava ali também contra o Z4, dá uma respirada ao time comandado por Jorge Sampaoli. Então tá aí, meus amigos varandeiros, o santista hoje vai dormir um pouco mais tranquilo. Tinha todo esse medo, esse receio, porque a verdade tem que ser dita, né? É mais fácil nesse momento torcer contra os nossos concorrentes do que torcer pelo Santos, né? A verdade é essa, o Santos não tem feito seu papel. Amanhã é um jogo dificílimo contra o Botafogo. Eu disse na programação do canal Varanda Futebol Debate, repito aqui, eu acho que o Botafogo é o favorito contra o Santos. O Botafogo é um time mais qualificado, com jogadores melhores tecnicamente. Até o próprio coletivo do Botafogo é superior ao time do Santos Futebol Clube. Então eu vejo um favoritismo para o Botafogo. Isso significa dizer que o Santos amanhã não tem chances nenhuma de vencer o jogo? Não. O Santos pode conseguir um bom resultado jogando no Engenhão. Já venceu o Cruzeiro jogando no Mineirão, venceu o Flamengo jogando na Vila Belmiro, venceu o Corinthians jogando também na Vila Belmiro. Então o Santos é o time do imprevisível. O Santos é o time que pode se esperar absolutamente tudo. Muitas vezes não acontece nada quando a gente espera muita coisa. Mas eu acho que amanhã, como a expectativa está baixa, pode ser que o Santos surpreenda o Botafogo no Engenhão. Sobre essa escalação do Santos, eu acho que se o Santos tiver o Escobar pelo lado esquerdo, o Vojvoda erra mais uma vez, né? Se o Vojvoda continuar insistindo com o Escobar pelo lado esquerdo, eu acho que ele está batendo no peito e chamando para ele uma responsabilidade que ele não precisava. O Souza pede passagem. Nesse momento, o Souza é o jogador certo para atuar como titular do lado esquerdo. E eu acho que insistir no Escobar é um erro gravíssimo do treinador Juan Pablo Vojvoda. Vamos aguardar se amanhã vai o Escobar ou se vai o Souza. Se for o Souza, ok, é um Santos mais ofensivo, é um Santos que tem realmente pelo lado esquerdo alguma esperança ofensiva. E se for o Escobar, é um Santos até mais protegido defensivamente, mais pobre ofensivamente do lado esquerdo. E sobre a entrada do Vitor Hugo, eu iria de Gabriel Bontempo. Acho que o Bontempo é um jogador mais rápido, o Bontempo é um jogador mais dinâmico do que o Vitor Hugo. Vitor Hugo é um jogador mais burocrático e eu acho que ao lado do João Schmidt pode fazer esse meio-campo do Santos ficar lento. Eu, pelo que vi do Vitor Hugo, é um jogador mais lento, é um jogador mais pesado. Já o Bontempo é um jogador de maior mobilidade. Eu iria de Bontempo ao invés de ir com o Vitor Hugo. Sobre o retorno do João Schmidt, é o que o Santos tem para esse momento, né? O Schmidt não brilha os olhos, não é espetacular, mas é um jogador que acaba sendo importante na marcação. Portanto, ele retorna ao time e vai ser titular amanhã no meio-campo. E vamos torcer para que o nosso ataque amanhã consiga realmente estar num grande dia, numa grande tarde no Engenhão. Nosso ataque que tem ido muito mal. O Guilherme claramente tem caído de rendimento. Até entendia que o momento pede um banco para o Guilherme, mas o treinador Juan Pablo Vojvoda vai acabar insistindo com camisa número 11. Lautaro Dias caiu de rendimento, é um jogador tecnicamente frágil, tecnicamente fraco, o Lautaro Dias, mas que acaba ali até pela sua movimentação ganhando moral do treinador Juan Pablo Vojvoda. É isso, meus amigos varandeiros. Amanhã quem apita o jogo no Engenhão é Rodrigo José de Lima, Bruno Bosquilha do Paraná, assistente 1, Francisco Chaves, assistente 2 e Marco Aurélio Fazecas é o VAR
vai ficar na responsabilidade do VAR. É isso, meus amigos. Um grande abraço, direto do Rio de Janeiro. Fiquem ligados que amanhã eu volto com programação ao vivo e também direto do Engenhão. Amanhã tem Domingo Varanda pela manhã. Grande abraço, valeu, galera. Tchau!